Fala, meu povo! Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Hoje a gente vai bater papo sobre várias coisas. Primeiro, hoje é dia 4... Não, hoje é dia 4 de maio. É, tá certo. É porque eu gosto mais do dia 5, né? Mas o dia 4 de maio é o May the 4th be with you. Então, que a força esteja com todos vocês. E amanhã é o dia do Sif. Então, amanhã é mais legal, mais divertido, mais bonito, mais gótico suave. Ou nada suave, afinal de contas, Darth Vader. Mas, feliz dia de Star Wars, feliz semana de Star Wars, feliz momento de Star Wars. Eu acho que para todos os fãs de Star Wars esse está sendo um período de ouro. Está sendo um período em que a Disney entendeu o que o fã quer, principalmente depois dessa última temporada de Mandaloriano, que por sinal a gente ainda não entregou o último vídeo. Mas está sendo um momento em que a Lucasfilm e a Disney estão entendendo que o fã de Star Wars não quer que invente a roda, mas ao mesmo tempo quer. Então tá tudo sendo feito de uma forma muito equilibrada. Então, boa semana de Star Wars. Quero também agradecer a todo mundo que mandou mensagens, tanto aqui quanto no Instagram. De novo, estou recebendo muitos relatos, nem todos felizes, mas eu acho que todos muito acolhedores, tanto para mim quanto para vocês. Eu acho que falar sobre as dores e as coisas que a gente passa na vida com alguém que a gente confia, por si só já é uma autocura. Então, esses vídeos estão sendo uma catarse muito grande para mim, e perceber que está sendo para vocês também está sendo mágico. Eu acho que o meu trabalho nunca teve tanto valor. E não falo de valor financeiro, falo de valor de transformação mesmo, de impacto na vida, de impacto no mundo. Já recebi várias recomendações de fale com deputadas, fale com mulheres que estão de alguma forma na política ativamente trabalhando para a gente tentar transformar o mundo, sabe? Eu não sei como fazer essas coisas, mas eu vou procurar formas de mudar o mundo para além dos vídeos, para além das conversas, para além do espaço seguro que eu crio aqui junto com vocês. Então, obrigada de coração. E eu acabei de receber, na verdade, deixa eu mudar aqui para minha conta no Instagram. Ai, não tá logado. Não tem login, não. Pensei que era no geral. Calma aí, deixa eu pausar aqui o vídeo, que eu vou mandar o print pro Panda para eu ler um texto para vocês, que eu acabei de receber lá no Instagram e que me deixou muito emocionada. Já comecei o dia como? Aos prantos. Obrigada a todos os envolvidos. Um segundo. Bom, mandei para a Panda Mendes, agora eu vou ler para vocês. Não vou falar o nome dela, óbvio, mas o relato dela eu acho que é o relato de muitas mulheres. Mesmo que fragmentadamente a gente se encontre em algumas situações que ela viveu, eu acho que ela resumiu muito do que é a vida de uma mulher. Ela falou o seguinte: é difícil ser mulher. É difícil se manter forte por obrigação. Mesmo que por muitas vezes você só queira um tempo para si e um ombro amigo. É difícil ser questionada sobre as suas escolhas a qualquer momento, sendo sempre de mais ou de menos na visão de muitos. É difícil saber que não veio em vários ambientes simplesmente porque temos 2 vezes um cromossomo X. É difícil ter medo, medo de errar, medo de não ser o suficiente, medo de andar na rua, medo de se envolver, medo de não ser o motivo de orgulho. É difícil ter coragem, é difícil ser questionada por falar demais, considerada histérica. É difícil chegar ao alto de uma empresa e ouvir que você abriu mão da família para estar ali. É difícil abrir um sorriso quando queremos deixar escorrer uma lágrima. É difícil começar mais um dia quando você só queria a sua cama e uma bolsa de água quente no ventre que parece que vai te consumir de dentro para fora. Eu não concordo com alguns dos seus posicionamentos, e tá tudo bem. Eu tô aqui há 4 ou 5 anos com você, pois entendo que construímos juntas, se eu posso dizer assim. Você estava comigo na faculdade, quando eu me achava incrível. Você estava comigo quando eu tive medo de não ser suficientemente boa quando recém-formada. Você estava comigo quando eu tive medo de não dar conta do meu TCC e quando eu tirei 96 nele, porque o meu orientador confiou em mim mais do que eu mesma. Você estava comigo quando eu comecei a trabalhar e achava que estava vivendo um sonho, e quando eu descobri que não era aquilo que eu queria e tive crise de ansiedade. Você estava comigo quando eu fiquei desempregada, em casa, curtindo a minha própria companhia. Você estava comigo quando eu estava solteira, quando eu comecei a namorar e agora que estou casada.
Eu estive com você em várias maratochinhas, lives, reflexões e principalmente nas novidades do mês. Por favor, volte com esse quadro. E agora estamos juntas nisso. Eu nunca fui ao ginecologista. Tenho medo, vergonha e pavor. Tenho medo da dor, do constrangimento e da descoberta. Eu, uma mulher com ensino superior e que sabe da importância, fico imaginando quantas iguais a mim tem. Obrigada pela força, pela coragem e por compartilhar. Estamos com você e a gente vai superar. Como o tempo dirá. Talvez choremos no processo. Talvez daremos boas risadas. É incerto. A vida é incerta. E aí está a beleza e o caos. A certeza é saber que nesse processo vão aparecer pessoas que farão a jornada valer a pena. E aí eu agradeci pelo carinho e falei que ela fez muita coisa em 5 anos, né? E aí ela respondeu: obrigada pelo carinho. Imagina uma mulher agro, Cris. Eu vivo 90% do meu dia só rodeada de homens. Ter alguma mulher é exceção à regra. Somos obrigadas a ser e seguir. E só. Obrigada por tanto. E aí eu fui ver o perfil dela no Instagram, porque, né? Não, porque a gente queria fuxica. ver a Isso aí. face da pessoa que escreveu palavras tão bonitas e descobri que ela é taurina. Então, né? Perfeita, sem defeitos, nunca errou. Mas eu fiquei muito tocada com essa mensagem, fiquei muito emocionada, porque eu acabei de ler no café da manhã e essa mensagem conversa muito com a mensagem que eu queria passar nesse vídeo aqui. A gente assistiu essa semana a 2ª temporada de Amigas para Sempre, na Netflix. É uma série que eu gosto muito, eu tinha ficado completamente apaixonada pela primeira temporada, na época que lançou, acho que foi no meio da pandemia, e não tinha assistido ainda a 2ª temporada, eu acho que eu não estava no timing certo, e eu tenho muito respeitado o timing do meu play. Tipo, quais são os momentos que eu quero assistir cada tipo de conteúdo, qual a vibe que eu tô vivendo. Eu não quero dar play só porque saiu, eu não quero dar play só porque tá todo mundo assistindo, eu quero dar play quando fizer sentido pro meu tempo, pro meu coração e pra minha curiosidade também. E aí, essa semana eu decidi dar play na 2ª temporada. Foram 16 episódios essa 2ª temporada, que é o final da história mesmo, pra quem não sabe. É baseado num livro, essa série, que é o Firefly Lane. Nossa, é muito difícil falar isso pra mim, gente. E que é a Rua dos Vagalumes, a Alameda dos Vagalumes, como tá no título da série sempre. Mas o título em português é Amigas para É Sempre. Amigas para Sempre. E é uma história de 2 amigas que se conheceram na época da década de 60, 70, uma coisa assim. E que viveram aí esse período, acho que foi década de 70 que elas se conheceram. E elas viveram aí a vida inteira juntas como melhores amigas, se apoiando e, obviamente, enfrentando vários contratempos. Mas é uma história que faz a gente chorar muito. Tudo bem que tem vários acontecimentos que são dramáticos e a gente se entrega muito àquela galera, ao elenco, aos personagens. É muito bonito tudo, a estética da série é belíssima, enfim, a gente fica indo e vindo, é uma vibe meio This Is Us, sabe? Você vai e volta no tempo o tempo todo pra ver a linha do tempo desses personagens. Então, cada memória desbloqueada tem a ver com algo do presente que tá acontecendo na vida adulta delas. E me emocionei muito durante a trajetória da série, gostei muito de tudo que eu vi ali, mas, acima de tudo, uma mensagem ficou no final dessa 2ª temporada pra mim, e não vou ler o livro, gente, não peçam pra eu ler esse livro, porque eu não vou ler, já passei dor e sofrimento suficiente com a série, não quero passar por tudo isso de novo, já me disseram que o livro é incrível, que a história é maravilhosa, eu acredito, mas vou ficar com a série nesse momento, tipo, hoje não, talvez um dia. Mas hoje não. Aí que tu se ferrou aí, ó. Aqui que eu Talvez me ferro, um né? dia. Mas hoje não. É a história de 2 amigas, né? Que viveram a vida inteira juntas e que são a alma gêmea, uma da outra. E é curioso isso, assim, porque a relação delas traz pra gente muito a reflexão do que é a sororidade, porque não é sobre elas só. É sobre o ecossistema de mulheres que passa pela vida delas também, desde a infância até a velhice. E é muito bonito você ver como a relação das duas, de se completarem, de se apoiarem, de despencarem de um lado para o outro do país, quando a outra está precisando de um abraço, de um olhar, do tipo, eu te entendo,
eu tô aqui com você, vai dar tudo certo, se alastrou tal qual o vírus de The Last of Us, sabe? O vírus não, né? O fungo. E todas as mulheres, as mães delas, as cunhadas, as mulheres da escola, as professoras, as outras alunas, as mulheres do trabalho que elas tiveram ao longo da vida. As namoradas de ex-namorados. As namoradas de ex-namorados. Tipo, todo mundo se inspira com a amizade delas, com a dedicação e a devoção que elas têm uma à outra. Claro que em diversos momentos é muito tóxico também, porque esse tipo de devoção em algum momento ultrapassa alguns limites, né? A gente Gera vê isso muito na dependência, série. gera dependência. Gera dependência, gera cobrança. Enfim, seres humanos. Não é porque a gente é mulher que a gente é certa. Tem que falar isso aqui, gente. Geral tá certo o tempo todo, mas não conta pra ninguém. Vamos deixar só entre nós. E é muito legal ver, e me emocionou demais a história. Trouxe reflexões sobre autocuidado, sobre cuidado da outra. Às vezes você precisa só da presença de alguém. Você não precisa de um texto super elaborado, você não precisa de uma atenção exagerada, você precisa de uma presença. De alguém que esteja ali no seu início, no seu durante e no seu fim, do seu lado. Só existindo e contando uma história boba, uma fofoca sobre alguém. Às vezes é isso que você precisa para se sentir em paz, para se sentir bem, para ficar tranquila, sabe? Eu tenho visto muita gente conversando sobre estar saindo do YouTube. Muitos criadores de conteúdo, né, nesses últimos tempos saíram do YouTube e anunciaram suas saídas, falando: a plataforma não monetiza mais direito, e realmente não monetiza. Os vídeos não são entregues para todo mundo, e realmente não são. Mas eu fico pensando assim, eu conseguiria ser eu mesma e falar sobre os meus sentimentos e as minhas emoções em um Stories de 1 minuto? Ou em um Reels de 1 minuto e meio? Ou num TikTok de 3 minutos? Ou num Shorts de 1 minuto aqui no YouTube? Não conseguiria. Eu teria que cortar minha respiração para conversar com vocês. Eu teria que cortar momentos de reflexão e de erro, porque não dá, não cabe. Eu teria que meditar tanto e entregar uma versão tão algoritmizada de mim que nunca seria eu. Não tem como. E aí eu fico pensando, as marcas não investem no YouTube, o próprio YouTube não investe no YouTube, mas eu acho que isso daqui, esse retorno que vocês têm me dado, esse acolhimento que vocês têm me dado e essa troca que a gente tem feito, ela tem um valor imensurável, assim. Não tem como mensurar. Não tem como pagar a conta de luz com esses vídeos que eu tô fazendo, mas eu acho que eu tenho evoluído tanto a minha mente e o meu emocional que isso é mais valioso do que qualquer terapia com o melhor terapeuta que poderia acontecer. Porque o terapeuta, ele tem, e eu já fiz terapia durante muito tempo, ele tem uma função muito passiva na nossa vida. Ele traz as informações técnicas e os toques técnicos, né, e obviamente empáticos ali com várias situações, mas ele tá ali, tal qual um analista financeiro, podemos fazer essa mesma comparação, para resolver um problema. Esse é o objetivo. Ele tá ali para resolver uma questão. A questão é sua. Seja ela psicológica, emocional, social, familiar, profissional, tanto faz. Aquele terapeuta está ali para resolver o seu problema junto com você. É a diferença do analista financeiro aí. Que ele pega o bagulho, leva para casa dele, faz umas continhas e dá tudo certo no fim. Ou não. Mas o terapeuta, ele tá ali para pegar na sua mão e ir na trajetória. Vou te falar que o analista financeiro, se ele trabalhar com a pessoa que tem o capital... Talvez ele resolva melhor. Talvez ele dê um jeito melhor. Dê um jeito melhor. Mas o terapeuta, ele é um solucionador de problemas. Da vida, de saúde mental, mas da vida. Ele tá ali para isso. Mas isso aqui é diferente. Eu não tenho a menor obrigação de resolver a vida de vocês. Vocês nos comentários não têm a menor obrigação de resolver a minha vida, mas ainda assim a gente está se resolvendo. Juntos, assim. Nem que seja, tipo, lendo uma história como essa
né, da pessoa que mandou essa mensagem, que eu não vou falar o nome, mas eu li essa mensagem e eu pensei, cara, a informação é algo que mesmo que chegue, a gente pode negar. A gente pode não querer aquela informação. E, tipo, ela é uma menina, né, que ela falou, com ensino superior, casada, extremamente antenada por todas as coisas, e ela tem medo. E esse medo supera o conhecimento que ela tem. O medo trava, o medo boicota, o medo limita. E talvez, trocando essas informações e mostrando como é valioso você enfrentar o seu medo, que foi o que eu fiz lá em janeiro, quando eu tava com medo de fazer meus exames, que eu falei, eu vou enfrentar o meu medo, eu vou fazer os exames porque eu tô preocupada. Eu já tava com dores, eu só não sabia o que era. E aí eu descobri. E desde então eu recebo várias mensagens assim, de pessoas falando, cara, eu também tenho medo, mas agora eu tô com medo de ter sido relapsa. Porque você me trouxe isso. E juro, gente, quando eu tava com medo, eu só tava dizendo que eu tava com medo. Eu tava só contando uma história pra vocês. Tipo, gente, tô com medo aqui. Cagaço nessa fase da minha vida, o que fazer agora? Vou enfrentar. Enfrentei. E aí outras pessoas falaram, pô, vou enfrentar também. Porque se ela tá enfrentando, descobriu o negócio e tá tendo que agora resolver esse negócio porque pode prejudicar a vida dela a longo prazo, vai que eu tenho um negócio assim também. Então, isso é uma coisa que ninguém paga. Não tem valor. Né? O legal é que não é invalidar o medo, né? Porque o medo é importante. O medo tem valor. Muito valor. Sim. A grande questão é como que você reage a partir desse medo. Porque não vai parar de ter medo. Né? É que nem essa parada. Tipo, você foi no médico e descobriu o Marcos Mioma. Sim. E o Marcos Mioma, a existência dele, gerou outro medo. Né? Maior do que o anterior. Sim. Mas só gerou outro medo porque você é capaz de... Eu enfrentei o primeiro, descobri o segundo. Matou um chefão, agora é a segunda fase, é isso. Tem outro chefão. Vários chefões na nossa vida. Mas eu tenho recebido várias mensagens assim, sabe? De pessoas que estão indo ao médico, que estão investigando, que estão enfrentando seus medos. Tô recebendo dicas valiosíssimas. Que, como eu falei no outro vídeo, né? No Google, se você pesquisa mioma, a única preocupação dos sites é dizer pra você que é um tumor benigno, ou seja, não vai virar câncer, que é operável, que pode gerar infertilidade e que te deixa maluca, com uma lista de sintomas. O Google se preocupa com isso. E aparentemente os sites de saúde feminina também só se preocupam com isso. O que eu recebi por inbox? A informação de que a Agência Nacional de Saúde exige que os planos de saúde atendam esse tipo de exame que eu preciso fazer. Então eu consigo recorrer. Existe uma regra que me defende e que ninguém comenta sobre ela. O que eu descobri mais? Que glúten inflama o mioma. Eu sou intolerante a glúten. Eu já evito muito glúten, mas nos últimos tempos eu tenho arcado com as consequências da dor. Eu não sou celíaca, eu não tenho alergia ao glúten, Sim. mas eu sou intolerante. Então ele já me deixa desconfortável. Tipo, cerveja, por exemplo, com glúten, me deixa empolada. Então eu não posso consumir glúten mesmo. Eu me sinto inchada e tudo mais. Mas nos últimos tempos eu meio que fui vivendo perigosamente, tal qual uma intolerante à lactose que também sou, que assumo os riscos de comer uma pizza de queijo, por que não? Sem tomar lactase. E essa pessoa me falou que o glúten inflama mioma, faz extremamente mal, as dores pioram e talvez seja por isso que as minhas dores estejam maiores agora. Eu não encontrei isso no Google, eu encontrei isso no meu inbox. E você só encontrou isso no seu inbox porque você criou o primeiro vídeo e abriu essa... Exatamente. Então, a fonte de informação e acolhimento que eu estou tendo por causa desses vídeos é melhor do que qualquer consulta médica. Tudo bem que, obviamente, eu respeito todos os médicos e foi uma médica maravilhosa que conversou e me acolheu também, mas eu tô falando do dia a dia. Eu não tô segurando a mão do médico todo dia. Ele precisa atender outros pacientes. Exato, tem outras pessoas aí precisando. E a rede de apoio que foi criada em volta de mim por causa dessa situação
é de um privilégio, assim, absurdo. Kleber e Camila, nossos amigos, que mandaram mensagem ontem falando: tô acompanhando de longe, te amo, tô aqui pra você, o que você precisar, conte comigo. Gabi, Mike, Maidana, Cris, todo mundo que tava no Cris XP, Carol, obviamente, né? Todo mundo que tava lá, Panda Mendes. Tá. Eu achei que não precisava, mas você ficou me olhando aqui estranho, então. Panda Mendes, tipo, todos os meus amigos que estavam lá e ficavam: caraca, você é muito forte. Porque eu tava à base de analgésicos, como tenho recebido muita gente também me mandando mensagem, falando: Cris, eu estou há 6 meses à base de analgésicos, há 3 meses, porque a dor realmente ela é inevitável. O mioma tá ali e a dor fica. Não é uma dorzinha de cabeça, que você toma um remedinho hoje, dá uma deitadinha, descansadinha e amanhã você tá renovada. Não tem renovação. Até eu tirar esse mioma de dentro de mim, não tem renovação. É uma constante. E outra informação também muito legal que eu recebi por inbox foi uma seguidora que disse que fez a esteroscopia, que é esse exame que eu preciso fazer, que, como eu gosto de explicar sempre, é uma endoscopia do útero. Então, da mesma forma que a colonoscopia é lá na bunda, temos a endoscopia, que é por aqui, e temos a esteroscopia, que é pelo útero, né? Pelo canal, ali pra chegar no útero bonitinho. Essa seguidora me falou que ela fez uma esteroscopia uma vez e não deram sedativo pra ela. Não. Vamos só refletir sobre fazer uma endoscopia sem estar sedado. Uma colonoscopia sem estar sedado. Vamos colocar isso aqui na mesma régua para todo mundo entender a gravidade do que eu vou contar para vocês. Primeira esteroscopia. Não foi sedada. Mas era a primeira. Ela não tinha informação e ninguém conversou com ela também. Ela só foi lá, fez o exame e falou que foi a pior dor da vida dela. Que ela passou muito tempo com dor e ela ficou desesperada com aquele exame. Passados alguns anos, ela precisou fazer outra esteroscopia. E o médico sedou ela. E ela falou: ué, que estranho. Como assim? E ela com medo, porque obviamente o primeiro foi horroroso, né? Foi uma experiência traumática. Ela falou: ué, que estranho. Por que vai dar o sedativo? E aí o médico falou: porque tem que dar o sedativo. E ela ficou: ué, gente. Panda espirrou. E ela falou: ué, gente, mas na primeira vez não me deram sedativo. Aí o médico falou: te enrolaram bem aí. E aí reflita sobre isso. Reflita você fazer uma endoscopia, que é um cano que entra pela sua garganta, desce por todo esse caminho aqui, vai lá no seu estômago e eventualmente tira um pedacinho dele. Corta um pedacinho assim pra fazer o negócio da análise. Tá entendendo? Você fazer isso no seu útero, sem sedativo. Por que as pessoas conhecem endoscopia? Por que as pessoas conhecem colonoscopia e as pessoas não falam sobre a esteroscopia? Por que a saúde feminina não é falada? Por que as coisas não são divulgadas? Por que a gente não sabe que a gente tem que fazer isso? Por que? Eu tava vendo outro comentário também de uma pessoa falando, né, que a mamografia é um ato de tortura. Né? Aquela você máquina bota o peito e a máquina faz assim, sanduíche de peito, é isso aí. É o peito, dói. Naturalmente, se tu der um encostão aqui vai doer. Imagina esmagar. Minha mãe, essa semana, tava dividindo comigo e olha que doido, né? O tipo de tema que a gente vai abrindo aqui e que vai gerando outras transformações de visão de mundo ao nosso redor. Minha mãe essa semana falando que ela tá com uma infecção urinária que não passa, foi na endocrinologista, foi na ginecologista, ninguém sabia o que era, ninguém sabia nada, todo mundo investigando e não descobrindo os motivos. Minha mãe não tem tireoide, né? Então desconfiou-se que era uma questão hormonal, de estar com o hormônio desregulado e, portanto, estava tendo uma infecção porque estava afetando, enfim, um malabarismo absurdo. Até que a endocrinologista virou para ela e falou assim: marca um urologista? E a minha mãe falou: o quê? Aí o médico falou: marca um urologista. Aí minha mãe: mas urologista não é médico de homem, meu anjo? Não tem que ir na ginecologista? Aí a endocrinologista falou: não, urologista é médico de uretra, não é de homem. E aí minha mãe me contando isso no telefone, eu falei: quê? Urologista é o quê? Aí minha mãe falou: urologista é médico, ponto. Ele não tem um gênero dedicado. Tal qual a ginecologista é um médico que cuida
da saúde do corpo feminino, né? Do sistema reprodutor feminino, na verdade. Mas o urologista não é do homem, não. E aí eu te pergunto, por que as pessoas falam que ginecologista é médico de mulher e urologista é médico de homem? Mas aí é a minha pergunta. Tem como eu me consultar com uma ginecologista pra alguma coisa? Acho que não, acho né? que não. Acho que só a gente tem médico. Porque o dedicado. urologista cuida da uretra, mas cuida também do sistema reprodutor masculino. Mas você já parou pra pensar que se eu vou na ginecologista, ela não olha a minha uretra? Não é sobre não isso. É. É sobre o meu sistema reprodutor. Minha uretra ninguém tá olhando. É. Há quanto tempo que ninguém tá olhando pra minha A uretra? vida inteira. Vamos olhar pra minha uretra. Bem aqui agora. Eu tô preocupada agora com a minha uretra. Não, mas tá tudo bem no meu sistema urinário, por enquanto. Nunca se sabe do futuro. Isso. Mas eu fiquei impactada. E aí eu falei pra minha mãe, mãe... Aí o meu pai falou, não, pode deixar, eu ligo pro meu Aham. e você vai nele. Eu falei, gente, que pretencioso, eu ligo pro meu. É nosso agora, nosso urologista da família inteira. Mas o que eu ia dizer é que eu falei pra ela, eu falei, mãe, você tem um trabalho investigativo, jornalista de campo. É. E aí a pisciana falou, pois não, mentira, ela ficou rindo da minha cara. Então, interessante porque agora você pode conversar com pessoas que são urologistas. Urologistas. Então, se Vamos você bater que um está papo, assistindo conhece urologistas. algum urologista, essa missão é sua também. É Vai lá, sua qual também. é a missão? Bora conversar. Falei com a minha mãe, assim, mãe, você vai no urologista e você vai fazer 2 perguntas pra esse urologista. A primeira pergunta é, por que a gente não sabe que você cuida da uretra? Por que as pessoas não falam sobre isso? Ah, você já mudou a missão. Era o quê a missão? A Não primeira lembro missão mais. era perguntar se ele recebe mais mulheres no consultório. Se ele recebe mulheres no consultório, qual o percentual? Tipo, quantos homens pra quantas mulheres? Isso. Que eu quero saber. Que tu não lembra a segunda também? Não lembro, eu tô completamente perdida desse vídeo. A segunda... Ai, agora também eu já esqueci. Pausa aí, vamos ouvir o áudio que tu mandou pra tua mãe. Não mandei áudio, foi ligação. Ah, foi algo nesse sentido. Ela sabe, ela é pisciana, ela sabe. Pô, mas a segunda Talvez era ela mais não maneira. Não, a primeira era quantos homens e mulheres ele recebe no consultório. Isso. E- E por que que... Nossa, deu um pulo aqui na cadeira agora. Por que que ginecologista é considerado médico de mulher e urologista é considerado Isso, médico de homem? exatamente. Na opinião dele. Quero a opinião do médico. Isso. E se você for urologista aí do outro lado, de alguma forma, ou conhecer algum urologista, Aham. pergunte e coloque aqui nos comentários, Porque, por gentileza, vamos lá, essa resposta. a nível de negócio, por exemplo, se A um nível D foi fortíssimo, mas vamos lá. a nível de empreendimento, Sim, né? Porque muitos urologistas têm consultórios próprios. sim. Se ele tiver o nicho só masculino, ele tá queimando 50% dos possíveis pacientes. 50 não, a gente é a maioria do mundo. Não, tô falando só de percentual de Tô classificação. jogando a real aqui. Urologistas, vocês estão perdendo dinheiro. Então, A gente é maioria. exato. A gente é mais maneira. É. Sabe por quê? Porque a gente tem pastinha com exames. Exato. A gente é organizada. Esses homens aí não são, não. Então vocês estão perdendo dinheiro. Vocês estão perdendo boas conversas, porque a gente sempre chega no consultório com uma boa história. É verdade. Tá entendendo? Urologistas estão sendo muito mal administrados. Vamos começar a mudar essa perspectiva da profissão de vocês? Primeiro, eu quero um urologista que poste no Instagram e me mande no inbox que eu vou divulgar. Se tem algum urologista aí ou se você conhece um urologista, sim. Nós não somos médicos para homens apenas. Nossa, Somos para mulheres vai ser também. revolucionário. Eu preciso de alguém que fale sobre isso publicamente. Exato. Porque, cara, tem 24 horas que eu sei que o urologista pode me atender. Aham. E eu sempre... Agora, quando a gente marcou vários médicos no início do ano, o urologista eu marquei só pro Panda. Exato. Eu poderia ter marcado pra mim. E ele foi um fofo. Tá vendo? Aí, tá vendo? Ele podia ter visto minha uretra. Mas minha uretra tá aqui sem nunca ser vista. Vejam suas uretras. Uretras importam. Uretras femininas importam. Sim. Bom, eu queria dividir com vocês que histórias de reflexão sobre sororidade e acolhimento são muito legais. Receber as mensagens de vocês tem sido muito legal, mas eu acho que o que a gente está fazendo de maior valor nesses últimos meses com esses vídeos e com essas conversas é se apoiar, se ajudar e se informar. Quando a gente não sabe que uma coisa existe, a gente não tem como procurar por ela.
Então, às vezes, a falta de conhecimento não é burrice, não é falta de vontade. É porque você não sabe realmente o que você tem que procurar, então você não procura aquilo. Sim. Você talvez procure a coisa errada e acabe chegando na certa em algum momento. Mas isso daqui tem sido de muito valor pra mim, tem sido, assim, de uma importância muito grande. Eu tô com uma tia que tá enfrentando câncer agora, não vou falar o nome dela, que é câncer de mama, e que eu sei que ela assiste os vídeos, e eu vejo como é delicado, por exemplo, a autoimagem nesse processo. Né? Você se vê diferente, você vê o seu corpo diferente, você vê as transformações acontecendo. E tem sido um momento muito frágil, assim, para várias mulheres, em várias situações e momentos diferentes. Mas eu queria dizer para todas vocês que estão passando por alguma coisa que a gente está sempre passando por alguma coisa. E o que importa não são essas algumas coisas da nossa vida, mas são as pessoas que estão do nosso lado enquanto a gente passa por essas coisas. Tente olhar para essas pessoas e agradecer enquanto elas estão ali e acrescentar valor na vida delas também enquanto elas estão ali. Porque a gente não sabe até quando elas e a gente vai estar aqui. Então que a gente faça o nosso melhor enquanto a gente está vivo, neste corpo e nessa vida que a gente está tendo agora. Certo? Certo. Beijo, obrigada pelo carinho e que esse momento nosso só cresça, só floresça e só ganhe mais e mais corações por aí. Tchau. Show.